A paz de Cristo para todos e para todas. Sejam muito bem-vindos ao início de mais um trimestre da EBD, aqui no canal Denis Pereira, este canal de quem ama a Palavra de Deus, a Escola Dominical. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se, porque é muito importante, isso ajuda a patrocinar o canal e mostra que para você este canal ele é importante. Então inscreva-se no canal. Ative o sino de notificações, que toda vez que eu enviar novos vídeos vai para você. Quero te lembrar que este é um canal também de perguntas e respostas. Trabalhamos há mais de 20 anos com jovens e adolescentes, dando palestras, ministrando a Palavra de Deus, pregando a Palavra de Deus em congressos, em escolas bíblicas de férias, escolas bíblicas de adolescentes e de jovens. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais. Tudo está em link, inclusive no meu WhatsApp. Você clica aí no link e vem direto para o meu WhatsApp falar comigo. Temos três grupos de professores, adolescentes, jovens, juvenis. Aqui no canal tem aula para adolescentes, jovens e juvenis. Você fala comigo, manda perguntas. Sabe aquela pergunta? Eu sei que você, muitas das vezes, é líder do departamento aí na sua igreja. Sabe aquela pergunta que o pessoal faz? E eu aprendi uma coisa, que o óbvio também precisa ser dito. Então, manda para mim, que eu gravo vídeos respondendo perguntas aqui no canal e você envia aí para o teu pessoal. Envia o link do meu canal para todo mundo aí do seu campo de trabalho. Tem muita gente precisando de ajuda. Nós estamos aqui para ajudar e para eu alcançar mais pessoas eu preciso de você, tá bom? Então compartilhe o link do nosso canal. Fique conosco, tem bastante coisa para aprendermos em mais um trimestre da EBD na classe de juvenis. Vamos à nossa aula. Amigo de verdade, sempre tem uma palavra de Deus para nós. Muito bem, nós vamos estudar neste terceiro trimestre de 2019, na classe de juvenis, Ética Cristã para a Juventude. Ética Cristã para a Juventude. Quero lembrar que a revista é a mesma revista de 2016. Alguns professores estranham, porque é repetido, é repetido. Bom, é repetido no caso se o professor está na mesma classe ao longo dos anos, como é o meu caso, então você vai repetir. E também, se na sua igreja de repente não há aquela intercalação, tem essa palavra, intercalagem, enfim, se não há um intercalamento dos alunos devidamente nas suas faixas etárias. Se houver, então é por ciclos. Então são 2 anos, classe de adolescentes, 2 ou 3, não me lembro agora, na classe de juvenis e depois classe de jovens. Então para o aluno nunca é repetido. E eu, enquanto professor, eu amo que tem um assunto de novo, que a gente vai aprendendo mais coisas que a gente não consegue aprender de uma vez só. Vamos lá, para a nossa aula 1. Aula 1, o tema é o que é ética cristã. É um trimestre abençoado dentro de um tempo que o nosso país vive tanta falta de ética em tantas áreas, então vale a pena nós estudarmos sobre isso. Ética cristã. Salmos 19, versículo ou verso 8. Lembra que Salmo é uma coleção de poesias, então não tem capítulo nem versículo, então tem números e versos. Salmos 19 e 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O texto bíblico em classe está em Levítico 18, versículos de 24 a 30. Bom, introdução. Qual o parâmetro que você utiliza para considerar uma atitude certa ou errada? Podemos falar que há um padrão universal para todos os cristãos pensarem e agir? É acerca disso que vamos tratar nesta lição. Observaremos que os cristãos não podem agir conforme lhe der na cabeça. Pelo contrário, devem examinar como o Senhor quer que andemos aqui na terra durante nossa breve jornada, tá? Então, tem caneta aí, papelzinho, marca aí, Mateus 5,16. O cristão não pode viver a sua vida para fazer o que quer e ninguém tem nada a ver com isso. Não, Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz
diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Nós vemos em um mundo em que a relatividade tem tomado conta do comportamento da sociedade, mas e na relatividade tem alguns detalhes, porque o mundo é plural, então cada um faz o que quer, então a verdade é plural, ela é relativa, então ela é plural, cada um tem sua verdade. O mundo é privativo, então assim, o que eu faço não interessa a você, é a minha vida e tal. Ou seja, cada um faz o que quer, e nós vivemos um tempo exatamente de quebra de valores, de ressignificação de conceitos, mas nós vamos aprender ao longo deste trimestre que a nossa vida, ela é pautada pela palavra de Deus, verdade absoluta. Tópico 1. O que é ética? De acordo com o dicionário Aurélio Online, ética é a parte da filosofia que estuda os fundamentos da moral e o conjunto de regras de conduta. Assim, de acordo com a primeira definição, as condutas morais devem ter um fundamento, ou seja, não há opção moral que possa ser feita sem uma base teórica, a ética no caso, uma justificativa na qual seja fundamentada a ação. Então, de acordo com o conceito, já de acordo com o segundo conceito, a ética seria um conjunto de regras orientadoras para o bem da comunidade e de seus membros. Então, moral tem a ver com a conduta e ética tem a ver com a parte teórica que rege essas condutas, tá certo? É sobre isso que nós vamos falar nesse trimestre. Ética e moral, para a gente entender. A lição é sobre ética, porque está falando de moral. Bom, qual a diferença entre ética e moral? Antes de continuar a lição, é necessário fazer tal esclarecimento. A palavra ética tem sua origem no termo grego ethos, ao passo que a palavra moral deriva da expressão latina mos. A moral refere-se às respostas, conclusões, às regras adotadas por determinado grupo. Já a ética seria o fundamento teórico para os comportamentos definidos como aceitáveis. Novamente, a moral são as respostas, as conclusões, as regras. E o que é ética? É o fundamento teórico para essas condutas, para essas regras, para essas conclusões que são definidos como aceitáveis. Como os termos são muito próximos, então os estudiosos não fazem separação entre moral e ética, e nós vamos usar ao longo dessa lição a expressão ética, preferencialmente, mas você percebe que estão envolvidas ou estão envolvidos os dois termos aí. Não é? Então, regras de conduta. Eu escutei um psicólogo falar já há algum tempo que o ser humano precisa de limites, o ser humano precisa de regras. O ser humano sem limite, ele se autodestrói. Então as leis da natureza, as regras, os princípios e os conceitos, eles existem exatamente para manter a sociedade em perfeito funcionamento. O que nós temos hoje é pessoas que pensam diferente e que querem que todos pensem como eles pensam. E nós, enquanto cristãos, temos só que ter o cuidado. Olha só a pergunta que uma adolescente fez para mim. Ela falou assim: nós não podemos exigir que as pessoas se comportem de acordo com aquilo que acreditamos, porque elas não nasceram de novo, elas não aceitaram a Cristo. Então nós não podemos exigir. Eu disse a ela, tem duas situações. A primeira situação, ela é uma situação, é uma questão social. De fato, nós não podemos exigir, enquanto igreja, que, por exemplo, que todo o Brasil se adeque àquilo que nós acreditamos enquanto cristãos. Como sociedade, nós não podemos exigir. Porém, como cristãos inseridos nessa sociedade, é papel da igreja anunciar, e só a igreja pode fazer isso. Não há outra instituição. A igreja é o sinal de alerta para dizer para o mundo: olha, esta conduta é contrária à palavra de Deus. E quem tem essa conduta está destinado
à perdição, está destinado ao inferno. Então são duas situações e que tem a ver com ética, que tem a ver com moral. Por que estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, inclusive na igreja, eles já não querem se posicionar. Por quê? Porque no mundo hoje o que impera é quebra de regras, quebra de princípios, inversão de valores. Por isso que nós estamos vivendo um tempo tão difícil, um tempo tão complicado. A ética sobre a perspectiva cristã. Considerando que a ética prescreve o que é moralmente correto sobre a perspectiva cristã, ela estabelece o que é certo e errado para os cristãos, sendo assim denominada ética cristã. Mas quais seriam os fundamentos? Bom, o primeiro fundamento da ética cristã é a palavra de Deus. Então, por que nós, por mais que a gente procure ser educado, mas por que a igreja, o verdadeiro cristão, ele sempre vai ter algum embate com o mundo? Porque nós somos chamados para viver de acordo com este livro. E este livro confronta o pecado, confronta a iniquidade, confronta uma vida que desagrada a Deus. Então, este é o livro de regra de fé e prática. Não é o meu pensamento, não é o meu querer, não. Então, o primeiro fundamento da ética cristã é a palavra de Deus. O coração do homem é enganoso. O pecado está no interior do homem. Nós somos criados dentro de uma cultura, e os nossos pais diziam assim: cuidado, porque a música influencia, o vídeo influencia, o jogo influencia. Esta pessoa não é uma boa influência para você. Mas olhando para a palavra de Deus, nós vamos perceber o quê? Que o grande problema não está fora, não é o que vem de fora. O grande problema está em nós. Por quê? Porque o pecado está em nós. E quem é que apresenta Deus como santo, imutável, que não mente? E quem é que nos transforma? Quem é que nos liberta? Quem é que nos purifica? Quem é que nos santifica? É a palavra de Deus, inspirada divinamente, a palavra de Deus. Então, o fundamento maior da ética cristã é a palavra de Deus. Segundo o pastor Cláudio Honor de Andrade, além da palavra de Deus, podemos listar mais dois fundamentos para a ética cristã que estão subjugados, não é subjugados que eu quero falar, que eles estão atrelados à palavra. Primeiro, tradição da igreja, não é? Então, a nossa igreja, vamos falar da Assembleia de Deus, ela é uma igreja fundamentada na palavra, ok? Então, há tradições da igreja, que entra nessa questão da ética cristã. Nós temos hoje, eu vou gravar um material, olha só, presta atenção, eu vou gravar um workshop online, na verdade eu vou, transmitir online um workshop sobre 5 dicas para ser um professor nota 1000, e o outro, como influenciar o adolescente cristão. Por quê? Porque nós temos hoje os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens sendo influenciados de forma virtual, de forma digital, por pessoas que até falam da Bíblia, mas que têm outro comportamento. São de outras denominações, nem melhor nem pior, mas que não têm uma identidade da Assembleia de Deus. Então é preciso ter cuidado, porque a tradição da igreja também influencia e também conta na ética cristã, sempre ressalvando que somente o livro dos livros, a palavra de Deus, é que pode ser aceita irrestritamente. Então tudo deve ser colocado sobre o crivo, sobre o filtro da palavra de Deus. Outro fundamento também são leis humanas e costumes. O escritor acrescenta ainda esse terceiro fundamento. Mas a Bíblia Sagrada é o primeiro. Tá? A questão de costume, o que acontece é que os costumes são principalmente culturais e humanos. Eu estou falando aqui com o irmão de diversos estados. Eu estive ministrando numa escola bíblica de adolescentes num estado
agora no mês de maio, e nesse estado, por exemplo, nas igrejas não pode ter bateria, ok? Naquele estado. Eu acho que não tem nenhum outro estado que aconteça isso. Ou pelo menos no meu, não. Todas as igrejas que eu vou no estado de São Paulo têm bateria. Entendeu? Então, costume tem essa questão cultural e muito pessoal, muito humana. Por isso, tanto costumes quanto tradição da igreja tem que estar linkados à palavra de Deus. O sistema ético é dividido em dois grandes grupos. A ética deontológica e a ética teleológica. Deontológica e teleológica. Traduzindo, na ética cristã, os fins não justificam os meios. Traduzindo, na ética cristã, o verdadeiro cristão, ele não deixa de fazer, por exemplo, ele não faz o que é certo por medo da pena. Ele faz o que é certo porque é o certo a fazer. Então, por exemplo, você usa cinto de segurança, não é para não ser multado, é porque é o correto a fazer. Cadeirinha, todo mundo brigando aí, porque agora cadeirinha, não sei o quê. Irmão, põe cadeirinha no seu carro, é para segurança dos seus filhos. Acabou, se tem multa ou não, tanto faz. Qual que é o certo? Colocar a cadeirinha no carro. Como que chama isso? Ética cristã. Ética cristã, tá certo? Na ética cristã, os fins não justificam os meios. Ou seja, você não pode, para conseguir o que é certo, usar de meios errados. Por exemplo, mentir para o pai acerca de alguma coisa para conseguir uma autorização, entende? Para algo que você quer. Não é? Então, por exemplo, falsificar a assinatura do pai no boletim da escola ou alguma coisa assim. Não. Então, é sempre baseada na verdade, tá certo? Então, do início ao fim, nossa conduta deve ser correta, tá certo? Então, os resultados, eles só são verdadeiramente aceitáveis quando os meios para alcançá-los também são corretos. Caso contrário, não serve, não vale, não é ético. Tópico 4. A importância da ética cristã para a vida. Refletindo acerca da leitura bíblica em classe, Deus entregou mandamentos ao seu povo que fora liberto do cativeiro do Egito. Agora, sem o dia a dia egípcio e com sua ética contaminada, os hebreus precisavam de um padrão ético para todas as suas condutas. O culto a Deus, a separação dos sacerdotes, leis acerca das pragas e doenças, sobre casamentos e comportamentos sexuais abomináveis, dentre outros. Então, Deus está dando estas leis, estas regras, para mostrar que eles deveriam ter um outro tipo de comportamento para a preservação de sua liberdade e para que as promessas de Deus se cumprissem na vida deles. É interessante que as regras que Deus dá, as leis que Deus dá, era para a proteção, inclusive, da saúde, da vida e da segurança do próprio povo. Não somos o povo de Israel, mas a palavra deixa claro que todos os que creram em Cristo como Salvador são chamados filhos de Deus. Logo, se eu sou filho de Deus, a minha conduta tem que refletir a natureza de Deus, o ser de Deus, a identidade de Deus. Quando 1 Pedro 1,15 diz, sede santos, meu Deus do céu, sede santos, porque eu sou santo, Deus está dizendo, você aceitou a Cristo como Salvador de sua alma, nasceu de novo, nasceu de mim, a partir de agora, pareça-se comigo, seja parecido com o Pai, eu sou santo, seja santo, sua conduta não deve mais refletir o comportamento mundano da antiga vida, do Egito, de quando você era escravo. Sua conduta tem que refletir a palavra de Deus, a santidade de Deus, porque agora
somos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Que prazer estar com vocês em mais um trimestre abençoado. Assista, compartilhe, mande para todo mundo, escreva nos comentários de onde você assiste as nossas aulas, escreva aí nos comentários de onde você assiste as nossas aulas, e nas próximas aulas eu leio aqui pelo menos a cidade de onde você nos assiste, tá certo? Nós temos aqui alguns irmãos que escreveram para nós e é sempre um prazer ter os irmãos aqui participando conosco dos nossos vídeos. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe os seus sonhos. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, Deus abençoe. Amigo de verdade